Kia Ceed e Kia Picanto na mesma pista. Duas competições numa só. O Kia GT Cup. Pedro Alves e Pedro Pinto arrancaram com o pé direito na primeira jornada no Autódromo Internacional do Algarve. De 17 de julho foi a data da primeira prova de um cartaz encurtado pela pandemia da Covid-19. Alguns dos planos foram alterados, mas as 10 corridas inicialmente previstas não sofreram alterações, com a ação desportiva a não se deixar afetar. Depois do Kia Picanto GT, nasceu o Kia Ceed GT. Numa história renovada, a evolução de um projeto desportivo entre a Kia Portugal e a CRM Motorsport. A Kia GT Cup que trouxe um novo ânimo à velocidade nacional, com interesse duplo. A nova competição abrange 3 categorias, Pro, Club e Júnior, com a Pro a só ter início na segunda prova do ano, no circuito Vasco Sameiro, em Braga. Mais de 25 pilotos testaram o novo carro e muitos quilómetros foram já feitos. No entanto, e de forma a melhorar o produto final e garantir a segurança de todos, a prova do Algarve serviu para testar um novo circuito de travagem com o carro 7 da Kia Portugal, convertido num protótipo de testes para avaliar em pista o que foi feito em casa. Nós estamos hoje aqui a testar um novo sistema de travões que não conseguimos ter a tempo para os carros todos e por isso decidimos não começar já aqui o campeonato e começar mais tarde em Braga, mas manter este fim de semana para podermos fazer mais testes com aquele carro que temos sistema de travões disponível. Hoje estamos a conseguir ver em prática o resultado desse desenho inicial e não podíamos estar mais contentes com aquilo que está a acontecer. O Kia Ceed chama alguns dos melhores pilotos da velocidade nacional às pistas, entre eles Alexandre Areia, Diogo Sousa, Francisco Carvalho, Manuel Gião e Rafael Lobato. Estava agora a falar com o Pedro, sim, começam a haver alguns truques, algumas facilidades que nós encontramos, mesmo na sensibilidade de travagem ou nas trocas de caixa, para tentarmos sempre ganhar alguma vantagem e estava a discutir isso com ele, porque são aquelas novidades que surgem quando um carro é novo e quando a categoria é nova e os pilotos estão a descobrir as primeiras coisas sobre um carro e acho que essa aprendizagem é muito boa para a minha formação como piloto. O teste correu muito bem, foi uma experiência muito boa, acabei de andar no carro e acho que o carro tem uma condução muito gira, a caixa é espetacular e acho que vamos proporcionar corridas muito divertidas. Para além de participar no troféu, o Kia Ceed GT vai integrar uma categoria no Open Velocidade by Michelin, com a possibilidade das equipas se sagrarem campeãs em 2 competições distintas. A primeira lista de inscritos apresentou 18 Kias Picanto para 140 minutos de tempo de pista, 8 deles na categoria Club, 10 na Júnior, com vários estreantes. Pela Speedy Motorsport, o sobrinho de Tiago Monteiro, Lourenço Monteiro, a mostrar que a paixão pelos automóveis corre nas veias de toda a família. Ele é super relax, muito atento ao que se diz, tem uma base muito boa e tem vindo a evoluir. Ele está a fazer os primeiros passos nos automóveis, mas já tem evoluído bem e este ano é um ano de aprendizagem mesmo. No início da carreira nos karts tinha sempre aquele nervosismo inicial das corridas e isso, mas depois foi passando à medida com a experiência e isso, e sim, digo, sou mais relaxado, continuo assim, às vezes com o stress, alguma coisa corre mal, mas no geral costumo ser um bocado mais relaxado. O sobrinho aproveita para assimilar as dicas do tio. Costumo dar assim dicas gerais, que se vai aprendendo ao longo dos anos, mas quanto mais cedo melhor, por isso é mais isso. Não podemos dar as dicas todas, não podemos dar as dicas todas já, muito menos na televisão. Com um ano de competição automóvel no Grupo 1, Luís Pedro corre também pela Speedy. Sou quase iniciado em competição automóvel, gostava de evoluir e entendemos que o Kia Picanto era o local ideal para poder aprender os circuitos, a condução, ter uma plataforma para poder evoluir em termos de competição automóvel. Estreante no troféu também, Pompeu Simões. Nunca fiz nada de corridas, é a primeira vez. Isto proporcionou-se, consegui juntar algumas sinergias para alguns amigos e proporcionou-se encontrar um carro que estava disponível e estou a adorar. É a primeira vez de tudo, é a primeira corrida hoje, só fiz 4 treinos apenas com o carro e está a correr muito bem.
Experiente em motas, Pompeu falou-nos da adaptação aos automóveis. Faz-se rodando, faz-se com os quilómetros, faz-se aprendendo, falando com os outros, ouvindo, indo buscar um bocadinho aqui, um bocadinho ali. Depois na pista tem que se rodar, tem que se fazer quilómetros e experimentar algumas trajetórias diferentes, algumas travagens diferentes, ver os comportamentos do carro e percebermos quais são os nossos limites, os limites do carro e tentarmos fazer o melhor possível. A segunda equipa com mais viaturas em pista é a CRM Motorsport, que este ano dá assistência a Manuel Moura Teixeira e conta com a promessa de Manuel Leão, que vindo dos karts encontra muitas diferenças na condução. Sim, em termos de potência, do facto de ter tração à frente, de facto de já ter suspensões, de facto de ter travão às 4, tudo acontecer muito mais devagar, de tudo ser muito maior. Passo a passo nós temos estado com mais confiança no carro e cada sessão melhoramos um bocado os tempos e acho que estamos confiantes para a corrida da manhã. Com apenas uma viatura, a Bifest Motorsport levou o estreante Pedro Pinto até ao Algarve. A própria competição e a própria organização puxa mais um bocado pelos mídia, pelas redes sociais, o que penso que é importante na carreira do piloto e no desenvolvimento quer da imagem da pessoa, do piloto e mesmo dos próprios patrocinadores, por isso é uma realidade sim diferente, mas temos que nos adaptar. Estou muito contente por estar de volta às competições, é sempre bom, é sempre diferente e não posso dizer ansioso, mas quero muito que o momento das corridas chegue. Com o apoio de um novo patrocinador, a Team Norte conseguiu juntar à equipa nortenha João Cabaça, outro dos novos rostos do troféu. Paulo Gonçalves Duarte enfrenta a primeira época completa no Kia GT Cup, com o apoio de uma equipa própria que assume o naming da empresa Duarte e Associados. Depois de uma primeira experiência com o Picanto no Campeonato de Portugal de Rallys e depois de um período sabático em que em 2 anos fez apenas 4 corridas, Gonçalo Inácio deslocou-se até ao sul do país para matar saudades da velocidade com o carro de Nuno Caetano. Já passei por várias modalidades, todas elas, graças a Deus, correram bem. Estava parado há 2 anos, a fazer campeonatos completos. Era para vir fazer esta por diversão, mas à última hora consegui angariar 2 patrocinadores que querem que eu faça a totalidade do troféu. Vamos dar início à primeira corrida da temporada de 2020. A prova inaugural no Autódromo do Algarve teve início debaixo de muito calor. Ao final da primeira volta, Pedro Pinto liderava a corrida, seguido por Lourenço Monteiro, com Gonçalo Inácio na frente dos Club, depois de ter ultrapassado Luís Maria Lisboa, que ocupava o 3º lugar da geral. Posições abaixo, o piloto assistido pela garagem João Gomes, Guilherme Dalmaso ultrapassou João Aguiar Branco, que à segunda volta acabou por cair mais uma posição, em troca com José Bastos, que conseguiu recuperar de uma qualificação menos feliz. A terceira volta foi também propícia a alterações na grelha. Dalmaso era agora 5º à geral, com Manuel Alves a cair para 6º, lugar onde terminou na prova de estreia, mas em 5º da Júnior. Manuel Leão acabou por abandonar a corrida devido a um despiste, provocando a entrada de safety car, que se manteve até ao fim do tempo. Tiago Madeira, que partilha carro com o Miguel Martins, acabou em 4º da nova categoria Club, à frente de Paulo Duarte. Numa grande recuperação após uma qualificação difícil, o atual campeão da categoria Pro, hoje Club, Pedro Alves, terminou no 3º posto. No 8º lugar da geral e em 2º da Club, José Sopico celebrou o primeiro pódio da carreira ao volante do Kia Picanto GT Cup. Foi uma grande batalha para chegar até este ponto. Acho que o meu colega de equipa, o Henrique, está de parabéns porque o carro está espetacular. Assim é muito mais fácil ter um resultado decente. A competir pelo 3º ano consecutivo, Dalmaso deu um salto de qualidade até ao 5º posto da geral e 4º da Júnior. Luís Maria Lisboa não perdeu a oportunidade de apimentar a competição e mostrou destreza ao volante agora que corre sozinho. Acabou em 4º da geral e em 3º da categoria Júnior. Colado aos 2 da frente, Gonçalo Inácio justificou o palmarés e demonstrou os motivos para ser considerado um dos pilotos mais rápidos da velocidade nacional. Com a estratégia definida, foi cauteloso, procurou amealhar pontos e experiência
e acabou mesmo por triunfar na categoria Club e no terceiro posto da geral. É ótimo voltar, é mesmo muito bom e principalmente com este lote de pilotos. Inclusive eu no onboard da Câmara comecei a falar para a Câmara no final a dizer estamos velhos, os putos são todos bravos, porque é muito bom, nós aprendemos também com eles. É óbvio que eles são, às vezes arriscam mais que nós, mas a sensação é ótima e principalmente com a classificação final que tive. A qualidade e a evolução dos júniores sobressaiu, com Pedro Pinto e Lourenço Monteiro a saírem destacados. Monteiro terminou a 868 milésimas da vitória. Não fazia a mínima ideia que estava com este andamento. Os treinos não foram os melhores, tive alguns problemas técnicos e também umas falhas minhas. Depois tudo se traduziu na qualificação, na primeira, na segunda não consegui completar, mas o que interessa foi o segundo lugar. Coroado em corrida de estreia, Pedro Pinto deixou um claro sinal aos adversários com uma prova imaculada que lhe permitiu vencer na classe e à geral. O palmarés de Manuel Gião é inconfundível. Já andou no Spicanto, já andou no CID e agora conta-nos as diferenças. Olá, eu sou Manuel Gião. O ano passado disputei o campeonato Kia Picanto GT Cup e é este carro que eu vou começar por mostrar, porque é aqui que todos os pilotos começam, pilotos que querem fazer carreira nos carros de turismo e pilotos que saem dos karts e pilotos também experientes. O Kia Picanto é um carro que efetivamente permite um bocadinho mais erros de condução, é um carro que tem essencialmente caixa em H, é um carro que bastante fácil de conduzir, é um carro que não deu problema nenhum mecânico durante estes 2 anos, vamos já para o 3º ano do troféu e que é um excelente compromisso de fiabilidade e de competitividade. E a diferença para este, essencialmente, é este, o Kia Ceed novo, tem mais de 100 cavalos, tem uma caixa sequencial, tem os travões com upgrade também. Vamos começar as corridas, vamos começar uma excelente época. O segundo dia de prova contou com 3 corridas. Vamos para a segunda do fim de semana. Pedro Pinto e Gonçalo Inácio demonstraram a garra no arranque da temporada, mas foi Pedro Alves quem agarrou logo à frente da segunda corrida, com Henrique Vanuden e Luís Maria Lisboa atrás. Ao final da primeira volta, subida de posição de José Bastos até ao 4º da geral. Batalha entre Manuel Alves e Pedro Pinto, com várias trocas de posição e Gonçalo Inácio a descer até ao 10º posto e Paulo Duarte até 15º em luta com Tiago Madeira. Pedro Pinto não arrancou da melhor forma, mas ao longo da corrida esforçou-se para conquistar lugares. O mesmo aconteceu com Lourenço Monteiro, que à 5ª volta conseguiu ultrapassar Orlando Batina. Após os festejos do triunfo na categoria Club da Corrida 1, Gonçalo Inácio voltou a ir ao pódio em 3º lugar da categoria, com Luís Pedro e Pompeu Simões atrás. Guilherme Dalmaso conquistou o 6º da geral e o 4º da júnior, à frente de Manuel Alves e João Guiar Branco. Correu muito bem, acho que o campeonato este ano está muito competitivo e esta corrida foi espetacular porque éramos os 10 carros da frente, ou 6 carros da frente, íamos todos com um andamento muito parecido. Eu às vezes era mais rápido numas zonas, o que à minha frente era mais rápido noutras, mas andamentos muito parecidos, o que é ótimo. Apesar de tornar mais difícil a ultrapassagem. Eu senti que em algumas zonas conseguia passar à frente de 2 adversários, mas à minha frente, mas é complicado porque os carros são muito parecidos, então é preciso ser uma oportunidade muito evidente para conseguir fazer uma ultrapassagem limpa. O júnior Luís Maria Lisboa alcançou o 1º lugar na categoria. Finalmente, soube bem esta vitória. Já nos treinos consegui a pole position na classe, o 3º à geral,
e conseguimos fazer um arranque limpinho, manter a posição e depois foi fazer uma corrida a gerir e a tentar não fazer as neiras para trazer o primeiro lugar, tão desejado primeiro lugar. O piloto terminou à frente de José Bastos e Pedro Pinto com uma diferença de 1 segundo entre eles. Henrique Van Uden deu corpo a um fim de semana muito positivo para a Chili Team, conquistando a segunda posição geral e na Club a 1 segundo e 81 centésimas da vitória. Depois do terceiro lugar obtido no dia anterior, Pedro Alves manteve a liderança e voltou a subir ao pódio da categoria Club, ao vencer a classe e a corrida geral. Acabou por ser uma vitória saborosa, tendo em conta que ontem não correu como nós queríamos. Pronto, ainda faltam 2 corridas, numa delas vamos sair muito cá atrás, vamos tentar recuperar e na outra vamos sair novamente da pole e vamos tentar ganhar. Estou a sorrir. E vamos já de seguida até à terceira corrida do fim de semana. Tal como na primeira corrida do fim de semana, o rookie Pedro Pinto repetiu a alegria mantendo-se logo na frente. Lourenço Monteiro aproveitou logo o início da corrida para se agarrar ao segundo posto. Quem subiu posições foi também João Aguiar Branco e Orlando Batina, assim como Pedro Alves e Paulo Duarte. À segunda volta, Aguiar Branco fazia sexto e Gonçalo Inácio foi ultrapassado por Dalmaso. Um pouco atrás, luta pelo 10º posto geral entre José Bastos e Tiago Madeira e ainda Luís Pedro e Pompeu Simões, também em batalha direta, com o piloto do carro 25 a aproveitar um deslize de Paulo Duarte para subir até 12º. Quem ia progredindo também era Pedro Alves, que à quinta volta era já quinto da geral. Cada vez mais confiante ao volante do Picanto 25, Luís Pedro subiu mais uns degraus na classificação e na aprendizagem, terminando em quarto da categoria Club, com menos de 1 segundo de diferença para o quinto, Tiago Madeira. Segundo entre os Club, Gonçalo Inácio amealhou mais um resultado importante neste regresso, desenvencilhando-se de José Supico, terceiro na categoria. No quinto posto da geral, Pedro Alves foi o melhor Club, depois de recuperar lugares face à posição de partida. Foi uma corrida giríssima, acho que se calhar no troféu, das corridas que já fiz do troféu, tem sido das mais giras, porque arranquei muito cá atrás e foi sempre a subir. Arranquei muito bem, passei logo 3 ou 4 carros, depois na primeira volta passei mais 2 ou 3 e quando dei por mim já ia na liderança da classe e depois comecei a gerir o carro porque estava muito calor. As lutas à minha frente eram entre os júniores, eu também não me quis estar a meter nas lutas deles e então limitei-me a gerir a minha liderança da classe e a não estragar a corrida a ninguém. Alves foi pressionado pelo júnior Guilherme Dalmaso, que continua a demonstrar um ritmo muito forte, ele que fechou o top 5 da categoria dos mais novos. Orlando Batina acabou isolado no quarto lugar da geral e da júnior. Luís Maria Lisboa travou um aguerrido duelo com Lourenço Monteiro, com o piloto mais experiente a conquistar o segundo lugar. No final, Pedro Pinto venceu uma vez mais à geral e na categoria. No fim de semana de corridas dos Picanto, deu para perceber a competitividade que há em pista.
Melhor irá ficar quando os Cid também se juntarem à festa. A representar a Speedy Motorsport novamente vai estar o regressado Rafael Lobato, depois de um ano parado. Gostei bastante do carro, senti um carro bastante firme, bastante agarrado ao chão. Obviamente que ainda estamos à procura do melhor setup possível para ele, mas pareceu-me, para as primeiras impressões, pareceu-me um carro muito giro e ainda com algumas evoluções que podem ser feitas para o próximo ano. Vamos até à última corrida do fim de semana. No arranque para a última corrida, Guilherme Dalmaso aproveitou logo a oportunidade para subir a quinta geral. Com um início menos positivo, descida de posições para Manuel Alves e ainda Paulo Duarte. À segunda volta, a liderança de Pedro Alves era ameaçada por Vanuden, que seguia colado. Luís Maria Lisboa conseguiu ultrapassar a Guia Branco e numa altura em que era quinto na categoria, João acabou por desistir a 5 voltas do final da prova. No final da corrida, em quarto e quinto da categoria Club, ficaram Pompeu Simões e Paulo Duarte. No 8º lugar da geral e em quinto da Júnior, Orlando Batina pagou o preço de uma qualificação menos positiva. Nesta corrida assistiu-se a uma das grandes batalhas de prova, com José Bastos a fazer tudo para segurar Guilherme Dalmaso atrás. O piloto do Picanto 31 travou ainda um interessante duelo com Luís Maria Lisboa, a que se juntou depois o estreante Manuel Alves. Alves terminou a corrida entre ambos e assim celebrou o primeiro pódio da carreira entre os júniores. Foi uma corrida muito dura, já tínhamos bastante desgaste nos pneus do fim de semana. Sabíamos que era aqui que queríamos fechar em beleza, tínhamos a melhor posição de partida todo o fim de semana. Passámos por algumas dificuldades ao longo do fim de semana, com o setup do carro, com as temperaturas, com o calor. E nesta corrida foi isso, foi tentar chegar à tão desejada vitória. Foi uma grande luta contra os meus adversários, mas felizmente consegui sempre estar na frente, proteger-me. E no final esta vitória sabe muito bem para conseguir fechar este fim de semana de corridas que todos desejávamos na frente. Foi um início muito atribulado, caí, salvo erro, para 6º dos Júniores e ao longo da corrida foi subindo, até que acabei em 3º. Foi uma grande corrida, os Júniores estavam todos muito competitivos e acabou por correr bem. Cumprindo com o prometido, Gonçalo Inácio subiu de novo ao pódio da categoria Club. Novamente no encalce do campeão em título, Henrique Vanuden fez de tudo para inverter posições, como demonstram as 869 milésimas de diferença para a vitória. Esta corrida começou logo no paddock, existe uma relação bastante positiva aqui com o Pedro Alves, desde mecânica, troca de ideias e amizade, portanto começou logo ali um bocadinho a picardia no paddock. Liderando do princípio ao fim, Pedro Alves amealhou mais um triunfo ao currículo, vencendo na classe e à geral para concluir com chave de ouro a participação no Autódromo Internacional do Algarve. Foi se calhar das corridas que eu fiz aqui no troféu mais aguerridas. Eu e o Henrique andámos sempre a fundo do início até ao fim da corrida. E foi uma corrida muito gira nesse sentido, porque ele tentou tudo para me acompanhar e tentar aproveitar algum erro meu para me tentar passar. Eu consegui aguentar a pressão do início até ao fim, foi muito suada mesmo, e fico muito feliz pela vitória. Um início de temporada em força com 5 vencedores distintos nas categorias. A chegada de novos talentos só acrescentou qualidade ao pelotão, que se vai deslocar até Braga no fim de semana de 12 e 13 de setembro para a segunda jornada desta terceira temporada da competição, onde vamos ter pela primeira vez em pista a competir o Kia Ceed GT. Até lá! Yeah.